Olá, meninos e meninas, no tutorial de hoje nós vamos falar sobre balanço atômico. Vem com a gente aprender! Agora, vamos falar um pouco sobre o balanço de espécies atômicas. Como os átomos não podem ser criados nem destruídos, nos balanços de espécies atômicas não há geração nem o consumo. Portanto, entrada igual saída. Dessa forma, analisamos o balanço para cada elemento, analisando se esses balanços são independentes entre si. O exemplo a seguir explica como analisá-lo. Nesta reação, temos 2 mols de etileno formando 1 mol de butano. Há 3 átomos que podem ser relacionados da seguinte forma: a entrada igual a saída. Para o nitrogênio, entram 40 mols de N2, ou seja, 80 mols de N. Desta forma, a saída obrigatoriamente tem que ser igual a 80. Repetindo esse processo de modo análogo para o carbono e para o hidrogênio, vemos que, no início, entram 120 mols de carbono. Portanto, a saída deve ser igual a 120 mols. Para o hidrogênio, entram 240 mol. Logo, a saída também deve ser igual a 240 mol. No entanto, como podemos ver, as relações para o carbono e o hidrogênio resultam na mesma equação, apenas com seus coeficientes multiplicados. Portanto, só temos uma relação para trabalhar. O nitrogênio forma outro balanço, porém, é uma espécie não reativa. Então, consideramos apenas um balanço ao total na seguinte análise do grau de liberdade. A fórmula para o grau de liberdade no balanço atômico é o número de incógnitas rotuladas menos o número de balanços de espécies atômicas independentes menos o número de balanços moleculares sobre as espécies não reativas independentes, menos o número de outras reações que relacionam as incógnitas. Como exemplo anterior, temos 3 incógnitas, que são N1, N2 e N3, menos um balanço das espécies atômicas independentes, que é a do carbono ou do hidrogênio, porque como a gente falou, é apenas uma reação, menos um balanço molecular sobre as espécies não reativas independentes, que seria para o nitrogênio, menos 0, que são as das outras equações que relacionam as incógnitas. Desse modo, nosso grau de liberdade é igual a 1. Bom, vou falar para vocês sobre balanços de espécies moleculares. Os balanços de espécies moleculares eles são um pouco mais complexos do que os balanços de espécies atômicas e de extensão de reação. Logo, aconselha-se que o balanço de espécies moleculares seja utilizado apenas quando uma reação química independente estiver acontecendo no sistema. A análise do grau de liberdade para o balanço por espécie molecular se difere um pouco da análise do grau de liberdade de quando o sistema não é reacional. Para os balanços de espécies moleculares, o número do grau de liberdade será igual ao número de incógnitas rotuladas, mais o número de reações químicas independentes, menos o número de balanços sobre espécies moleculares independentes, menos o número de outras equações que relacionam as incógnitas. Vamos utilizar este exemplo para exemplificar a análise do grau de liberdade e o balanço por espécie molecular. Vemos que 100 kmol de etano é alimentado a um reator e que na corrente de saída há 40 kmol de hidrogênio molecular por minuto, uma vazão molar N1 de etano e uma vazão molar N2 de etileno. Vamos fazer a análise do grau de liberdade para este exemplo. Nós temos 2 incógnitas rotuladas, N1 e N2, uma reação química independente, 3 balanços de espécies moleculares independentes, etano, etileno e hidrogênio molecular, e não temos nenhuma outra equação que relacione essas incógnitas. Podemos ver que o número do grau de liberdade será 0. Vamos realizar o balanço por espécie molecular, iniciando pelo hidrogênio molecular. Vemos que não há alimentação de nenhuma quantidade de hidrogênio molecular na entrada do reator. Logo, a quantidade de 40 kmol de hidrogênio molecular por minuto que está na corrente de saída é igual ao que foi gerado. Sendo assim, a geração será de 40 kmol de hidrogênio molecular por minuto. Vamos realizar o balanço para o etano. Para o etano, a entrada é igual à saída mais o consumo. Pela equação estequiométrica, vemos que 1 kmol de etano consumido está para 1 kmol de hidrogênio molecular gerado. Sabendo que foram gerados 40 kmol por minuto de hidrogênio molecular, concluímos que foram consumidos 40 kmol de etano. Colocando esse dado na equação do balanço para o etano, temos que 100 kmol de etano por minuto, que é o da entrada, vai ser igual à vazão molar de etano na saída, mais os 40 kmol de etano que foram consumidos. Logo, a nossa incógnita N1, que é a vazão molar de etano na saída do reator, será de 60 kmol de etano por minuto. Vamos realizar agora o balanço para o etileno. Para o etileno, vemos que também não há alimentação de nenhuma quantidade na entrada do reator.
Logo, essa vazão molar N2 que está na corrente de saída é igual ao que foi gerado. Pela equação estequiométrica, vemos que 1 kmol de etileno gerado está para 1 kmol de hidrogênio molecular gerado. Sabendo que foram gerados 40 kmol de hidrogênio molecular, concluímos que o que foi gerado de etileno também foi de 40 kmol de hidrogênio molecular por minuto, que é a vazão de etileno na corrente de saída. E nesse assunto nós iremos falar sobre balanço atômico, continuando, mais especificamente sobre a parte de extensão da reação. Para quem não se recorda da aula passada, a extensão da reação é aquela que traz uma relação entre o que foi consumido e o que está sendo gerado. Aqui nós trazemos um exemplo que traz exatamente isso, como fazer o balanço por extensão de reação. Nós temos um reator que está entrando 100 kmol de etano e estão saindo 3 componentes. Então, primeiramente, o que nós temos? É o número de incógnitas que nós não sabemos. Nós temos N1 e N2, que são as correntes que nós não conhecemos. Temos uma reação independente, que é essa que está tendo agora, que todos podem ver na figura, e 3 espécies reativas independentes, ou seja, que é aquelas que estão saindo. Então isso nos dá um grau de liberdade 0. E a partir disso nós conseguimos resolver e encontrar as incógnitas que estão faltando. Agora, por que devemos utilizar o balanço atômico? Foi visto anteriormente 3 tipos de exemplos de como podemos sair desse tipo de problema. Foi visto o balanço atômico, balanço molecular e por extensão da reação. Por que devemos utilizar o balanço atômico? Primeiro, porque a extensão das reações elas são mais convenientes para problemas de equilíbrio químico, já que são aquelas que envolvem a relação entre reagente e produto. E também nas ocasiões em que nós temos aparatos computacionais ao nosso favor. Há vários softwares que eles conseguem calcular rapidamente. E também porque o balanço de espécies moleculares apresenta cálculos bastante complexos se formos estender para situações onde há vários sistemas e várias reações. Então, conclui-se que o balanço atômico ele é mais simples em relação aos outros, mesmo para sistemas que possuem mais de uma reação. Agora nós vamos fazer um exemplo de uma questão utilizando todo o conhecimento aprendido, que é balanço molecular, balanço atômico e extensão da reação. Eu vou ler a primeira questão, certo? O metano é queimado com ar em um reator contínuo no estado estacionário para produzir uma mistura de monóxido de carbono, dióxido de carbono e água. As reações envolvidas são essas. A alimentação contém 7,8% molares de H4, 19,4% de O2 e 72,8% de I2. A porcentagem de conversão de metano é 90%. E o gás que sai do reator contém 8 mol de CO2 para 1 mol de CO. Primeiro de tudo, a gente tem que fazer o grau de liberdade. Depois, nós vamos para as continhas. Então, vamos lá. Como foi visto, esse é o balanço de espécies moleculares, certo? O balanço é as incógnitas mais as razões independentes, menos o balanço de moléculas independentes, menos a informação. Então, aqui nós temos 5 incógnitas, porque, vamos lá, tem o N1, o N2, o N3, o N4, o N5 e o N6. Vocês podem ver que são 6. Só que nós temos 8 mol de CO2 para 1 mol de CO. Então, nós podemos dizer que N3 é igual a 8 N2. Isso nos dá 5 incógnitas, certo? Agora, nós somamos mais 2 reações independentes, que é as reações de combustão completa do metano. Agora, nós pegamos e diminuímos os balanços de moléculas independentes. Quem são esses balanços? Por exemplo, nós temos aqui saindo do reator CH4, CO, CO2, H2O, O2 e N2. Essa reação pode gerar um consumo ou geração dependendo dos seus balanços. Por exemplo, CH4 entra e sai, CO apenas sai, CO2 apenas sai, H2O apenas sai, O2 entra e sai e N2 entra e sai. E isso nos dá 6 balanços de moléculas independentes. E aí nós também caímos de uma informação, porque nós temos a conversão do metano de 90%, certo? Fazendo essa continha, nós temos um grau de liberdade igual a 0.
Agora nós vemos o balanço de espécies atômicas, que é as incógnitas menos o balanço de espécies atômicas independentes, menos os balanços de espécies moleculares não reativas, menos a informação. Aí nós vemos aqui, como nós tínhamos visto, nós temos 5 incógnitas, aí agora nós vemos os balanços de espécies atômicas dependentes. Aqui no começo nós temos metano, O2 e N2. N2 é uma espécie não reativa, que no ar é o balanço de molécula não reativa. Então nós vemos e analisamos CH4 e O2. Aqui nós temos 3 tipos de átomos, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Então, isso, como nós fazemos a relação desse CH4 com esse CH4, CO2, nós temos 1. Para o carbono, o CH4 em relação ao hidrogênio, nós analisamos com CH4 com H2O. E com O2, nós realizamos com CO, CO2 e O2. Isso nos dá o balanço de espécies atômicas independentes. Menos o balanço atômico não reativo, que é o nitrogênio, e menos a informação que é a conversão do metano. Agora nós vamos para a parte de extinção de reação, em relação aos graus de inverdades, que é o número de incógnitas, mais as reações independentes, menos as expressões para NI, então nossa vazão, vezes a extensão, menos o balanço de espécies moleculares não reativas, menos a informação. Como nós tínhamos visto, nós temos 5 incógnitas, mais as 2 reações independentes da combustão incompleta do metano, e essas 5 expressões para NI, que são vindas daqui, que nós podemos analisar dessas substâncias, porque devido às nossas incógnitas. Aí agora, nosso balanço de espécies moleculares não reativas, que é o de nitrogênio, e a nossa informação da conversão de metano. Isso nos dá um grau de inverdade igual a 0. Na aula de hoje, nós falamos sobre balanço atômico, balanço molecular e extinção de reação. Então é isso, gente. Obrigada por assistir esse vídeo. Dê uma curtida e se inscrevam no link do Ivaníaco. Então é isso, gente. Beijinhos e tchau!